Olá, aqui é a professora Ana Grazieri. Estamos em mais uma videoaula do nosso curso online de Marketing Digital e E-Commerce. Nessa videoaula, a gente vai falar um pouco sobre varejo e a diferença que existe entre o varejo tradicional, físico, e o varejo online. Então, os conteúdos que nós trataremos hoje, né? O que é varejo, a definição disso, como que se faz a geração de demanda pelo varejo, e a experiência do cliente, que são fundamentais quando a gente fala de varejo eletrônico, de comércio eletrônico, de comércio online, e como que faz como se faz o processo de vendas utilizando as redes sociais. Antes da gente entrar nesses tópicos propriamente ditos, né, mais específicos, a gente vai trazer um pouco da evolução que o comércio teve ao longo dos anos e que impactou no surgimento do comércio eletrônico, que é a opção que muitas empresas estão utilizando para fazer os seus negócios funcionarem, principalmente nesses tempos de pandemia. Então, nessa figura, nesse slide, a gente consegue observar a existência aí de uma evolução histórica do comércio que resultou, nesse momento que está aqui nesse slide, nas lojas especializadas. Então, tudo começou com a ideia do escambo, ou seja, da troca de uma mercadoria por outra. Então, as pessoas transacionavam mercadorias entre si e essa relação acabou mudando quando a gente teve o surgimento e o desenvolvimento da moeda. Ou seja, quando o dinheiro começou a aparecer, as trocas entre as pessoas também se configuraram de formas diferentes. E o comércio evoluiu com isso. Então, a gente teve o surgimento dos armazéns gerais, que é essa loja grande que você está vendo aí, que vendia absolutamente de tudo, até pela localização dessas lojas, que muitas vezes ficavam em regiões muito distantes, não tinham outras próximas, né, outras lojas próximas, e acabavam aí vendendo tudo que era possível naquele momento. Depois a gente teve as vendas por catálogos, ou seja, as pessoas comercializando produtos e serviços através de revistas, o que é feito muito até hoje, inclusive. Muitas empresas ainda fazem a venda por catálogo. As pessoas escolhem e aí depois recebem em suas casas os produtos. E aí tem as lojas especializadas, aquelas lojas que vendem por segmentos, por nichos, que são específicas de um tipo de produto, como esse que está mostrando aqui na foto, né? Que são as bolsas e os sapatos, objetos desejados, altamente desejados pelas mulheres. Na sequência, nós temos aí o surgimento dos supermercados, ou seja, das grandes lojas que vendiam inicialmente alimentos, produtos de higiene, limpeza, produtos mais relacionados ao consumo das famílias, à sobrevivência dos indivíduos, mas que hoje também acabam vendendo outros tipos de produtos ali, né? Roupas, eletrodomésticos, enfim. Aí, a gente tem o surgimento dos shopping centers, ou seja, desses grandes espaços, digamos assim, de lojas, né? E aí você tem aí várias lojas especializadas que estão no mesmo lugar, num único lugar, proporcionando uma experiência de compra única para o cliente. Então, muitas vezes ele vai lá para comprar uma bolsa, um sapato, mas acaba se encantando por outros produtos ou serviços que estão ali no mesmo espaço físico, tá? É um modelo que também existe no varejo online, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí a gente tem também as vendas por máquina. São esses, digamos assim, vendedores automatizados que procuram, através da escolha do produto e do pagamento que é feito na máquina, vai ali a máquina aí dispensa o produto para o cliente. Você vende bebida, como está mostrando aí na imagem, mas também tem alimentos, tem livro, tem cinto, tem roupa que é comercializado por esse tipo de equipamento. E aí, por fim, nós chegamos no comércio eletrônico, no e-commerce, que é o comércio utilizado, realizado pela internet, utilizando-se dos meios de tecnologia, que pode acontecer por um equipamento físico, como um computador físico, um desktop, ou via mobile, ou seja, comércio eletrônico móvel, que é aquele feito utilizando celular, tablet, notebook, ou seja, meios distintos, né, móveis, para efetuar o comércio eletrônico.
Diante dessa história que a gente colocou, surge então a necessidade de conceituar o que é o varejo. Então, se a gente for entender aí de uma forma mais simplificada, varejo significa a venda direta de bens ou serviços para o cliente final. É a famosa relação B2C, Business to Consumer, da empresa direto para o cliente. Quando a gente utiliza o meio digital para fazer essa comercialização, nós estamos falando do varejo online ou do varejo virtual, que são as lojas virtuais que são construídas através de plataformas e que fazem essa intermediação, essa comercialização de qualquer tipo de produto para qualquer tipo de lugar. Então, quando a gente está falando do varejo físico, existe aquela delimitação geográfica para comercialização, mas no varejo online não é assim. Você está aqui na sua cidade, mas vendendo para qualquer lugar do mundo. Isso é muito característico para produto, mas nem tanto para serviço. Você pode até vender o seu serviço para alguém que está lá na China, mas a prestação dele já vai ficar um pouco mais complicada. Só que assim, quando a gente fala de varejo online, a gente precisa estabelecer as diferenças entre ele e o varejo físico, o varejo tradicional. Eu trouxe essas diferenças através do mix de marketing, ou seja, das definições de produto, preço, promoção e praça. Essas definições são diferentes para esses ambientes distintos de varejo. Por exemplo, a questão do produto. No varejo físico, há uma preocupação muito grande com a rotatividade do estoque, com a aceitação do produto pelo cliente e a coisa da segmentação, da nichificação do mercado. Já no varejo online, as preocupações sobre o produto residem mais sobre o atendimento que deve ser rápido e eficaz, a grande variedade de um mesmo produto, porque as pessoas buscam outras opções, elas sempre estão comparando a sua empresa, o seu produto com outras. A disponibilidade de garantia estendida, a maior durabilidade e uma quantidade muito grande que é disponível, deve ser disponibilizada, de informações sobre o produto. Quando a gente fala sobre preço, né, no varejo físico, tem muito essa coisa da comparação com o concorrente, mas no varejo online é maior ainda, ou deveria ser maior ainda, essa preocupação, porque as pessoas elas têm custos de comparação muito menores. Ela não precisa ficar indo, andando de uma loja até outra, parar o carro, estacionar. No varejo online, não. Ela vai lá, abre uma aba no seu computador e consegue já fazer a comparação desses preços. Então, no varejo online, a gente também tem que ficar muito preocupado com essa coisa da disposição de pagar do cliente, porque justamente por comparar, ele também tem um pouco mais de restrição, é um pouco mais qualitativo nas escolhas de compra que ele acaba desempenhando. Quando a gente fala de promoção, na loja física, no varejo físico, existe a preocupação com o layout da loja, com o ambiente físico, a iluminação, a limpeza, o cheiro da loja. Tudo isso no computador ainda não acontece. Então, no varejo online, a gente precisa se preocupar com as questões de promoção de uma forma um pouco diferente. Mas tem sim que prestar atenção no layout da sua loja virtual, em como estão organizados os produtos lá, como que esses produtos, as imagens, as fotos que aparecem, as descrições, e aí precisa ter o olhar muito específico no usuário. Então, quando você compõe um site, um aplicativo para venda, você precisa enxergar aquilo com o olhar do usuário. Então, como que o usuário gostaria que aquilo funcionasse? Tá certo? E, por fim, a questão da praça. Quando a gente fala de um negócio físico, existe toda a preocupação com o estacionamento, tem vaga para estacionar, é fácil o acesso das pessoas àquela loja, ela tem ônibus, metrô, enfim, né? Acesso facilitado mesmo para chegar no canal de distribuição. Essa preocupação de estacionamento não tem na loja virtual, mas não é por isso que a gente não tem que pensar na comodidade do cliente. Então, é muito importante que a nossa loja virtual, ela possua para o cliente facilidades para fazer o processo de aquisição, para o cliente fazer a aquisição, a compra do produto e também
para fazer a devolução do produto, caso seja necessário. Então, apesar de não ter uma comodidade, a necessidade de uma comodidade física, existe a necessidade da comodidade virtual, ou seja, do acesso facilitado para o cliente fazer a aquisição do seu produto na nossa loja virtual, tá certo?